Sejam bem-vindos. É com muita alegria, muita satisfação que eu dou as boas-vindas a vocês ao canal Espíritas no Ar, depois de tantos anos em hiato, mas nunca sem ter deixado de estudar, porque eu estava publicando essas lives em outro canal. Mas enfim, esse é o meu projeto pessoal, que eu levava ele junto com meu pai desde 2021, eu acredito. Eu ainda morava na Polônia na época. E a gente publicava lives 2 vezes por semana. Então, a gente tinha muito material para ser publicado e a gente fazia as lives em outra rede social. E agora vamos mudar um pouco esse formato para que possa ser feito aqui no YouTube. Então, o que eu estava fazendo com o canal era publicar vídeos antigos, apesar da gente estar sempre atualizando, o Espiritismo ser sempre muito ágil no que diz nas mudanças sociais, enfim, e ser muito atual. Eu quis manter muito do conteúdo porque, assim, eram conteúdos atuais, né? Eram conteúdos que estavam atualizados, mas enfim, agora a gente vai começar a gravar as lives tudo do zero. A gente tem o material do estudo de hoje, que ele vai ficar guardado aqui. Outras pessoas poderão consultar para a posteridade. Eu quero continuar esse projeto pessoal para espalhar a boa nova, que é o evangelho, como minha mãe diz, mas porque eu perdi o meu companheiro de lives, meu pai faleceu esse ano, mas ainda assim ele não deixou de caminhar comigo, ele não me deixou só. Então eu vou dedicar todo esse material que eu produzi para ele e para todos os amigos que nos inspiram e nos instruem no mundo espiritual. Então sejam muito bem-vindos. Meu nome é Melissa Cariz, eu sou espírita há quase 32 anos, porque meu aniversário tá batendo na porta. E vamos lá, vamos estudar uma vez por semana, vamos manter esse compromisso. E eu tô muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Eu fui convidada por uma outra colega para fazer esse estudo. E como ele já estava feito, eu acho que, como meus pais sempre dizem, por mais que a gente tenha o esqueleto aqui montado, e no jornalismo a gente até fala esqueleto mesmo, o esqueleto aqui montado, às vezes vem uma outra intuição, um outro comentário que vem aqui na nossa mente. Então eu pensei assim, eu vou regravar esse material, eu vou publicar na minha página pessoal. E assim eu vou fazer. Ela me pediu para que eu falasse sobre a reencarnação na Bíblia. E esse eu achei um tema muito interessante, porque nós espíritas, a gente tem o nosso próprio estudo, nós temos Jesus Cristo como base, nosso guia e mentor da humanidade, mas nós temos o Pentateuco espírita, né? As obras espíritas que nos guiam para início de conversa. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que a boa nova trazida por Jesus Cristo e ensinada, né, interpretada com os nossos valores espirituais. Então, antes de tudo, antes de falar sobre o que é a reencarnação no Espiritismo, eu queria falar sobre a reencarnação na Bíblia. O que as outras religiões dizem sobre a reencarnação. E o primeiro ponto é que não existe certo, não existe errado. Cada religião acredita naquilo que quiser, né? Prega aquilo que quer. E os textos bíblicos são textos interpretativos. Então, nós temos religiões cristãs que acreditam e seguem os preceitos bíblicos, mas têm interpretações diferentes. A Bíblia foi escrita, pelo menos a parte, né, do Novo Testamento, foi escrita por observadores, por pessoas que estavam ali ou em convivência direta com Jesus, ou que pegaram, né, os relatos de terceiros e escreveram sobre. Então, nem mesmo na própria Bíblia, quando um observador faz um relato, né, ou João, Marcos, Mateus, Lucas, eles fazem um relato, eles não usam as mesmas palavras. E depois disso, a Bíblia passou por diversos tipos de traduções. Então, assim, ela é um texto interpretativo. Então é necessário, se a gente for estudar a Bíblia a fundo, e tem até estudos sobre isso, né, de teologia, que fazem comparações entre diversas fontes bíblicas, né? É uma fonte de muito estudo, muita pesquisa.
além de ser espiritual, né, de guia espiritual para as nossas religiões, é uma fonte de muito estudo e muita pesquisa. Entrando na parte da religião, eu acho que o que a gente mais diverge com as outras religiões cristãs seriam a respeito da reencarnação e da ressurreição. Para quem não sabe, a ressurreição é quando uma pessoa volta à vida no mesmo corpo que morreu. Que agora ele foi transformado, ele foi purificado, ele foi restaurado, santificado. E ele é entendido como um ato divino, um milagre, algo extraordinário, né? Que aconteceu com a permissão de Deus. A ressurreição está presente no cristianismo, né? Nas religiões católicas e nas tradições judaico-cristãs. Então, elas acreditam que o corpo de Jesus, quando ele veio a falecer, ele ressuscitou, ele ressurgiu no mesmo corpo físico que ele tinha, com as chagas e tudo, pós-mortem. E a reencarnação, que seriam que nós, os espíritas, os hinduístas, os budistas, outras tantas religiões, não somente a nossa, saudações rubro-negras, acreditam. Então, na reencarnação, a alma ela nasce num novo corpo, né? O espírito ele tem uma outra vida, uma outra chance, mas em um corpo diferente, em um país diferente, em uma família diferente, dependendo do seu grau de evolução, até em um planeta diferente. Então, seriam essas duas diferenças. Antes de começar a estudar a Bíblia em si, e eu peguei aqui duas fontes bíblicas para poder fazer as traduções. Então, você coloca lá na internet, bibliaonline.com, vão aparecer as passagens, eu chequei uma por uma e fiz a comparação entre elas. Então, assim, uma palavra ou outra ali era modificada, mas eu quis fazer isso para mostrar que o texto tá mais ou menos aquele ali igual, né? Quando eu comecei a estudar sobre esse tema, eu fui em blogs espíritas, eu fui em blogs católicos, eu fui em blogs de diversas religiões, e um que eu achei muito interessante não veio de um blog espírita, foi de um blog, eu acho que católico, se eu não me lembro, que ele disse que Jesus não disse tudo. Em João 16:12 diz: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. E o 13: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Isso eu achei interessantíssimo, porque nem nós, espíritas, com a nossa terceira revelação, que primeiro veio Moisés, depois veio Jesus Cristo e depois veio o Espiritismo, pouco a pouco foi nos dado os ensinamentos e ainda nos vai ser dado esses ensinamentos do porquê algumas coisas acontecem, como algumas coisas se dão, alguns fenômenos, enfim, a explicação de certas coisas que a gente ainda não entende. Já na época de Jesus, há 2000 anos atrás, foi dito que ele não disse tudo porque nós não estávamos preparados. Se vocês já viram a série The Chosen, que é uma série fala sobre a vida de Jesus de uma maneira muito humana, e eu recomendo para que vocês vejam, porque é uma série incrível. Ela fala sobre as passagens e conta a história da vida de Jesus. Então ali a gente vê que é uma sociedade muito atrasada, era olho por olho, dente por dente, não muito diferente de hoje em dia, mas hoje em dia a gente ainda pelo menos tem leis, né? Em certos países ainda tem um pouco mais são um pouco mais ferrenhos com a justiça e a base legal das coisas. Mas na época de Jesus, o que existiam eram os doutores da lei. Então as coisas legais eram muito baseadas no espiritual, no divino, não tinha uma base legal, né? Então era tudo muito olho por olho, dente por dente, era muito. Você estava muito contaminado com suas crenças pessoais. Então, Jesus não disse tudo, né? A religião era mercantil, era puramente mercantil. Existiam os sacrifícios para expurgar os pecados. Então, a gente ainda estava um pouco muito na infância do nosso entendimento espiritual, né?
Então, eu achei importante falar isso, que Jesus não disse tudo. A Bíblia, ela é a nossa fonte, né? Ela é a fonte de esperança, de acalento, de mudança para muita gente. A boa nova as pessoas renascem lendo esse livro, mas ainda há muito para ser dito. Tá escrito ali, ainda há muito para ser dito. Então agora a gente vai entrar nos argumentos espíritas sobre a reencarnação na Bíblia. Eu trouxe quatro passagens, tá? A primeira, e eu acho que é a mais importante, a que todo mundo mais se lembra, seria quando Jesus ensina Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, tá? Uma autoridade entre os judeus. Então, em João 3, de 1 a 8, é contada essa história. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E isso já mostra que, apesar dele ser uma autoridade judaica, que era assim acima de muitos outros, ele abaixou a cabeça e reconheceu a humildade de que Jesus era uma autoridade divina. Ele reconheceu Jesus. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está escrito nascer. Nascer de novo. Não renascer. Nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer para onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Essa última parte eu acho incrível, porque diz que a gente vai para um lugar depois, pós-mortem, né? O Espírito vai para um lugar pós-mortem, que não sabe para onde é, que não é um lugar terreno. O que nasce da carne é da carne, ou seja, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Vamos virar comida de minhoca. Então, o que é da carne, a gente vai perecer. E o que nasce do Espírito é do Espírito. Eu achei também muito interpretativo a parte de quando a gente conhece certas pessoas que levam certos tipos de vida, que estão em caminhos tristes e da criminalidade, encontram a boa nova, se encontram em Jesus Cristo e que nasce do Espírito. O Espírito de Jesus está ali com a pessoa, isso eu também entendo. Mas ele disse que não vai entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu acredito que aqui também muitas religiões vão se basear no batismo, né? Mas está dito de que ninguém vai nascer sendo velho, não vai voltar para o ventre da sua mãe e se renascer. Vai nascer de novo, né? Então aqui a gente interpreta como sendo uma referência à reencarnação e não apenas a um renascimento espiritual, né? Que foi o que eu disse agora. O segundo ponto que a gente encontra seria a identidade de João Batista e Elias, está em Mateus 17, 9 a 13. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Aqui também a gente está muito claro que os próprios discípulos entenderam que eles estavam se referindo a Elias. Elias foi uma encarnação atual, né?
João Batista teria sido outra encarnação, e afirma-se também no Espiritismo, acredita-se que Moisés tenha sido uma encarnação anterior também a essas duas. Então, os próprios discípulos que conviveram ali com João Batista, né, que João Batista era um pregador contemporâneo, disse que Elias já tinha vindo e ninguém reconheceu Elias, né? Então, esse é o segundo ponto. Eu achei interessante colocar também a reencarnação no Apocalipse, porque pouco se fala sobre os livros do Apocalipse, mas está aqui. Apocalipse 24. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados. As vidas, não foi a vida daquele que foi decapitado. Foram as vidas daqueles que foram decapitados. Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram no passado, eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E a gente se pergunta, como é possível alguém que veio do passado reinar com Cristo por 1000 anos? Alguém vive 1000 anos? Primeiro disse que foram vistas as vidas dos que foram decapitados, as vidas. E voltaram à vida essas pessoas e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E a quarta também é muito importante, é a ressuscitação de Lázaro. Né? Nós sabemos que Lázaro, ele foi colocado, né? Lázaro faleceu e ele foi colocado dentro de um túmulo, e ao final de alguns dias, se não me engano, no terceiro dia, Jesus disse a Lázaro, levanta-te e anda. E ele saiu, ele desenrola as chagas e ele está com o corpo vivo, intacto. E aquilo ali é um testemunho. Várias pessoas viram aquilo acontecendo. Então, nesse blog espírita que eu estava lendo, ele se faz a pergunta: se Lázaro foi ressuscitado, todos nós seremos também? Não somos todos filhos de Deus? E eu pesquisei, em Romanos 2,11 está escrito, pois em Deus não há parcialidade. Então, se Lázaro foi ressuscitado por algum fim ou uma ordem divina, e Deus não é imparcial, ou seja, Deus não é injusto, nós também teremos o mesmo fim de Lázaro? E com que fim Lázaro foi ressuscitado? Isso também é outro argumento, outro questionamento que não deve ser feito, porque quem sou eu para questionar as leis de Deus? Mas enfim, passaria com todos nós? Lázaro provavelmente, ou ele estava naquele fenômeno de quase morte, né? Aquele fenômeno científico de que acredita-se que a pessoa faleceu e não faleceu, né? Ou pode ter sido um espírito materializado, né? Isso são especulações. E em Lucas 20:38 diz, ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois para ele todos vivem. Ou seja, isso também pode ser interpretativo do tipo, nós vivemos espiritualmente para Deus e para Jesus, mas isso não importa. O que importa é vivermos em Cristo, eu acredito. Como eu disse, todas essas passagens são interpretativas, mas o mais importante é nós pegarmos esses ensinamentos, essas frases, essas palavras de Jesus e aplicarmos na nossa vida diária. Seja na religião A, B ou C, tanto faz, pouco importa. Agora a gente vai entrar no espiritismo. Por que a gente acredita na reencarnação? Né? Se você caiu de paraquedas aqui nesse estudo, por que a gente acredita na reencarnação? Então, o primeiro ponto não está em ordem, tá? Eu fui anotando aos poucos. O primeiro ponto é por causa da justiça divina e da lei de evolução, como a gente já disse ali, de viver 1000 anos e reinar 1000 anos, e a gente acredita na lei da evolução, nós somos evolucionistas. Seria humanamente impossível, em apenas uma encarnação, uma pessoa conseguir aprender todas as coisas materiais e morais.
né? Então, esse é o argumento de que é um meio justo para que Deus permita que as almas evoluam e se aperfeiçoem, reparando erros de vidas passadas, algo que não seria possível em uma única vida. Aqui a gente está sendo até positivista, né? Pensando nas coisas boas que a gente pode aprender, no bem que a gente vai fazer, mas a gente se esquece de que somos credores. A gente se esquece que no passado nós cometemos erros, nós cometemos abusos, excessos, crimes que precisam ser expurgados. Então, hoje em dia, se a gente olha para a sociedade e pensa que existe algum tipo de injustiça, seja ela física, moral, emocional, material, e a gente não entende por que aquilo ali acontece, seria a lei de ação e reação. Seria nada mais do que um ciclo de expurgar o bem ou o mal que nós fizemos. E geralmente aqui na Terra ainda é o mal, né? Porque é o mal que ainda reina nesse mundo de provas e expiações. A Terra existe vários níveis de evolução e a Terra está indo para um mundo de regeneração e, quiçá, um dia um mundo feliz, mas ainda somos um mundo de provas e expiações. O segundo argumento, que é por que a gente acredita. Então, o primeiro é na justiça divina e a lei de evolução. Deus é justo, não ia favorecer uma pessoa a outra, né? O segundo seriam as habilidades inatas, as pessoas que nascem com certos tipos de dons de maneira inexplicável. A minha mãe, ela é musicista e sempre ela me manda vídeos de crianças, as crianças pequenininhas, 2, 3 anos de idade, toca apenas uma nota e a criança sabe, isso é Bach, isso é Beethoven, isso é incrível. Como pode saber aquilo se nunca aprendeu, se nunca estudou? E isso a gente vê com vários tipos de arte, né? Não só a música, nas artes. Aqui eu moro em Barcelona, para quem não sabe, então eu já tive a oportunidade de visitar vários museus e a gente vê as crianças em excursão com os professores, né? Já vi no Louvre, em outros museus, Museu do Prado, em Madrid, as criancinhas sentadas reproduzindo uma obra de arte. São crianças, assim, estão desenhando como se fosse no Renascimento, né? Como que domina aquela técnica ali? Não sei, não teve tempo de aprender, mas sabe fazer. Então, as qualidades inatas que as pessoas trazem consigo constituem a prova que já viveram e já realizaram certo progresso. Quem falou isso foi Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 13. No livro dos Espíritos, a gente também tem a complementação, que é a pergunta 219, que faz: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, os das línguas, do cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Eu tô tentando lembrar um livro aqui. Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo é da... Ai, meu Deus. Esqueci a autora. Carolina Maria de Jesus. Como vou me esquecer? Mas Quarto de Despejo. A mulher vivia num lixão, gente. Num lixão, numa favela em São Paulo. Nem era favela ainda, era de madeira. Enfim, num lixão, catava lixo, escreveu livros, ficou internacionalmente conhecido, não teve estudo e conseguiu escrever livros, sustentar as crianças e falar sobre a realidade na favela. Então, assim, quantos exemplos a gente tem por aí, né? No livro Consolador, número 50, a vocação é uma lembrança das existências passadas. A vocação é um impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Então, a gente vê muitas crianças, né? A gente citou as crianças aqui agora, de que até os 7 anos de idade elas estão mais próximas, né, do mundo espiritual, tem um contato mais próximo, e aí acaba lembrando, acaba tendo esse contato direto com as suas vidas passadas. O item 3, que seriam essas lembranças passadas, espontâneas, sonhos vívidos que a gente tem. Muitas vezes a gente sabe que
a gente imagina coisas, tem certos tipos de imagem que a gente não viveu aquilo ali, mas a gente parece que viveu. Ou a experiência de quase morte, em que o ser vivencia certos tipos de memórias novas, né? Essa é memória do passado, mas é uma memória nova, não sendo manifestações antigas. E eu trabalho, né? Conheço amigas próximas, né, que trabalham em hospitais, foram enfermeiras, que elas dizem que, assim, são fenômenos extraordinários, que a pessoa se levanta, né, de um coma muito longo ou de alguma situação de que esteve apagada por um tempo e volta transformada, falando coisas que tinha certeza que já existia, que viveu aquilo ali, que viu Jesus, que viu o anjo, que viu não sei o quê. Eu acho isso de uma... irrefutável, né? No Consolador, na questão 370, desculpa, 370. Eu adoro o livro Consolador, tá, gente? Depois vocês pesquisem. Seria lícito investigarmos com espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que a recebem? Então, aí, ó. Muita gente pode se perguntar, mas se a gente viveu vida passada, por que a gente não se lembra? Porque débitos e créditos, mais débitos. Será que a pessoa saberia viver sabendo que foi um assassino, que foi um criminoso? Enfim, será que conseguiria suportar a dor e se perdoar e perdoar o próximo sabendo disso? Então, nessa resposta tem mais ou menos isso. Se estáis submersos em esquecimento temporário, esse ouvido é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades, ou seja, sabem melhor do que a gente, e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigido para esse fim. Então tem que ser espontâneo, tem que vir a comunicação, tem que vir a visão na hora que tiver que vir. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. E o número 4, por que a gente acredita na reencarnação, que é o mais importante de todos? As comunicações mediúnicas, a comunicabilidade com os espíritos, a psicografia, a psicofonia, a incorporação em algumas religiões, né? E eu fui pesquisar aqui, agora eu uso o ChatGPT para tudo, gente. Só o Chico Xavier psicografou mais de 450 livros. Fontes dizem que, contando manuscritos ou cartas, esse número pode chegar a 496. Então, assim, tem muito material. Acredita aquele que estiver disposto a acreditar. E eu botei um extra aqui também, que seria uma psicografia ante os tribunais, que é um livro de Humberto de Campos, que eu achei muito difícil de ser lido, porque está escrito mesmo em termos jurídicos. O que seria isso? Foram casos, né, de pessoas, réus, que estavam sendo acusados de alguma coisa, e em certos tipos de psicografia, ou o réu foi absolvido, ou a mãe tirou a queixa, né? É importante dizer que esses tipos de dados, eles não são admitidos como provas legais, porque elas são baseadas em crenças pessoais, né, e religiosas. Mas tiveram casos, sim, que um réu foi absolvido de um homicídio, um espírito citou e falou que o corpo de tal pessoa estava em outro lugar e não tinha sido ele que tinha sido o assassino. E teve também um filho que entrou em contato com uma mãe, um filho falecido, pediu para a mãe retirar a acusação contra esse criminoso, acusado de assassinato, porque não tinha sido ele e ele precisava seguir em frente com encerrar aquele assunto e para poder continuar evoluindo, e a mãe assim o fez e tirou a queixa. Né? Esse é um livro de 400 páginas, eu achei ele bem complicado, mas mais uma amostra de que, com a nossa sociedade evoluindo um pouco mais,
A gente ainda vai poder usar essas provas, as manifestações vão estar cada vez mais nítidas, a gente vai se depurando mais espiritualmente. Nos outros mundos não existe, tanta matéria, a gente vai entendendo mais a fluidez das coisas, a gente vai entendendo mais as coisas etéreas. Então é lindíssimo ler livros que falam sobre os mundos superiores, a gente tentar imaginar a organização da matéria, das coisas, o que pra gente aqui parece de outro planeta e realmente é de outro planeta. Gente, esse foi o material que eu separei para vocês. Eu esqueci no início de falar para vocês pegarem água fluida para abençoar a nossa casa. Se vocês não fizeram isso, façam agora, pegam a água fluida de vocês, que eu vou fazer uma prece breve e a gente encerra o estudo do dia de hoje. Pode ser? Então tá bom. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e aos espíritos superiores que nos inspiraram no estudo de hoje, por todos aqueles espíritos amigos que necessitaram estudar esse material, que essa prece possa chegar na casa de cada uma das pessoas aqui presentes e aquelas que não puderam estar presentes. Te pedimos, Senhor, que abençoe o nosso lar, as nossas relações pessoais, as nossas relações com os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, principalmente aqueles difíceis que estão precisando de ajuda, de escuta, de carinho, de paciência. Te agradecemos, Senhor, por todas as revelações que temos recebido até aqui, por Jesus Cristo ter vindo, ser o governador no nosso planeta, nosso amigo amoroso, que nos cuida, que nos protege, e por ter trazido e permitido o dom de entendermos o Espiritismo com todas as suas nuances, todos os seus ensinamentos que podem nos guiar e nos esclarecer nessa jornada evolutiva para sempre, para frente, cada vez melhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Despeça-nos em paz e cuide de cada um dos lares aqui representados. Graças a Deus. Então é isso, meus queridos irmãos. Obrigada pela companhia de vocês e espero nos vermos aqui com mais periodicidade, mas se eu for cumprir com a minha palavra e a minha promessa, uma vez por semana a gente se vê a partir de 2026. Beijos, fiquem com Deus e obrigada pela companhia.